Olá, espero que você esteja bem, que esteja aproveitando bem o seu tempo de estudo, cumprindo o seu planejamento de modo confiante, disciplinado, focado, para que você colha, no final desse processo todo, os frutos do esforço que está realizando. Vamos trabalhar, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um enorme prazer ter a sua companhia nesta videoaula que hoje cuidará de Aristóteles. Aliás, um pouco mais especificamente, nós vamos tratar nessa aula de hoje sobre lógica. Venha, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E começo tomando a liberdade de compartilhar com você, lendo um breve conceito de lógica, que é o nosso ponto de partida de trabalho para essa nossa aula de hoje. O conceito diz assim: lógica é a ciência que cuida de estudar as regras e princípios que garantem a coerência e a validade dos raciocínios e dos argumentos. Portanto, no contexto dos nossos estudos, a palavra lógica vai significar uma atividade de natureza técnico-científica. Ela não significa só coerente, é lógico, tipo, é claro que sim, ela é mais do que isso, entende? Como a gente usa aí no dia a dia. Ela é uma ciência que organiza um conjunto de princípios e regras cuja finalidade é nos permitir segurança em termos de rigor, de coerência nos argumentos que nós apresentamos com relação ao mundo que está à nossa volta. O filósofo não pode abrir mão da lógica. Os argumentos filosóficos jamais podem prescindir da contribuição que a lógica tem. Por quê? Se você me fizesse essa pergunta, seria absolutamente coerente. Por que não, professor? E eu vou te explicar. E me permito aqui também explicar de um modo muito simples, eu diria até um pouco simplista, mas me parece eficiente o exemplo. Imagine que você esteja presenciando uma aula de ciência da 6ª série do ensino fundamental. A professora de ciência precisa que os alunos entendam que alguns elementos não se misturam, ainda que colocados dentro de um mesmo recipiente. Vamos pegar o exemplo clássico. Ela pega água e óleo, coloca dentro de um vidro, balança o vidro e coloca sobre a mesa e diz: olha, alguns elementos, ainda que em estado líquido, eles não vão se misturar, basta que eles fiquem em repouso que se separarão. Os alunos que estiverem assistindo aquela experiência pela primeira vez vão ficar com os olhos fixos no vidro. Peraí, como assim não? E basta dar tempo ao tempo, basta deixar em repouso aquele vidro com as duas substâncias, que vai haver ali um processo de separação natural, né? O que eu quero dizer com isso? A ciência se vale da prova para demonstrar, para alcançar os seus interlocutores e convencê-los. A prova científica, de certa forma, fala por si. Ela tem poder de convencimento. Está entendendo o que eu estou falando? Ou seja, se você duvida que as substâncias se separam, basta você fazer a experiência. A experiência, ela prova aquilo que você está alegando. Mas quando nós estamos diante de uma alegação filosófica, não é possível fazer provas dessa natureza. Não é possível fazer experiências dessa natureza. Portanto, o argumento é o modo mais eficiente de fazer com que o nosso interlocutor, no campo filosófico, acate a validade daquilo que nós estamos falando. Então, imagine você que eu te fale que o ser humano é livre, é dotado de liberdade.
E aí você diz, não concordo não, professor. Na minha opinião, o ser humano é completamente determinado. E aí você apresenta alguns argumentos. Não tem como eu fazer uma experiência, como a professora fez com o vidro, colocar na sua frente para te convencer. O único recurso que eu tenho é tentar argumentar com você, percebe? Portanto, se o meu argumento tiver qualquer falha técnica, se o meu argumento tiver qualquer problema na sua estrutura, as verdades que eu vou tentar compartilhar com você estarão comprometidas, serão de per si verdades fragilizadas. Por isso que a lógica é tão importante no processo filosófico, né? Os argumentos precisam gozar desta dimensão de coerência. Daí então a importância. Bom, via de regra, os autores dizem que para que os argumentos sejam coerentes, é fundamental que 3 princípios, alguns autores falam 4, mas na verdade um quarto seria o desdobramento de um dos 3. Então eu vou trabalhar aqui de modo mais clássico, me permita. 3 princípios que precisam ser observados para que os nossos argumentos guardem coerência. Princípio é aquilo que serve de ponto de partida. Princípio é o fundamento. Princípio é a base sobre a qual alguma coisa vai ser construída. Essa é a metáfora, esta é a ideia que você precisa ter aí na sua mente para entender o que eu estou falando. O primeiro princípio é o chamado princípio da identidade. Ele é absurdamente óbvio. Para que o meu argumento seja válido, eu preciso respeitar a identidade das coisas. O princípio diz assim: o que é, é. Claro, né, professor? Como que o que é, é? Claro que o que é. A ideia é deixar óbvio que só é possível haver coerência naquilo que nós estamos falando se nós identificarmos o nosso objeto de fala, ou o nosso objeto de análise, ou o objeto do nosso argumento, se nós soubermos com muita precisão do que estamos falando. Não é? Se nós não tivermos clareza da identidade da realidade, não é possível construir um argumento válido. Então, primeira coisa, clareza daquilo que estamos analisando, do nosso objeto, o princípio da identidade, e guardar coerência com isso. Quer dizer, eu preciso argumentar levando em conta esse elemento identitário da realidade. Segundo princípio, chamado princípio da contradição. O princípio da contradição diz assim: uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Eu vou repetir para você não precisar pausar o vídeo e voltar. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Exemplo, para ir direto ao ponto. Alguém, ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, não pode estar vivo e morto. Ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, não. Por que não? Porque se alguém está vivo, enquanto ter vida, esse alguém não está morto. E se alguém está morto, falta-lhe a vida, portanto ele não tem vida. Mas professor, você está parecendo que está ficando doido. Mas é essa a ideia. Ou seja, não tem como eu argumentar coerentemente se eu não respeito que aquilo que é e o que não é, que as coisas não podem ser ao mesmo tempo uma coisa e outra, inclusive se isso for sob o mesmo aspecto. Ao mesmo tempo e sob aspectos diferentes, alguém pode estar vivo e morto? Pode. Por exemplo, meu pai é falecido já há um bom tempo. Sob a ótica da fé cristã e da fé que eu professo, ele está morto.
sob o ponto de vista ou sob o aspecto físico, mas ele está vivo sob o aspecto espiritual, vamos assim dizer. Perceba que ele está vivo e morto ao mesmo tempo, mas sob aspectos diferentes. Tá vendo? Eu preciso levar isso em conta, porque se eu nego a ideia desse princípio da contradição, que alguns autores chamam de princípio da não contradição, se eu quebro esse princípio, o meu argumento vai ficar logicamente comprometido. Terceiro princípio e último princípio é o chamado princípio da tríplice identidade. Este você aprendeu quando estava no terceiro ano do ensino fundamental, quando a professora ensinava lá ligar conjuntos, fazer relação de elementos que estavam no conjunto e não estavam em outro. Claro que não tinha o nome de princípio da tríplice identidade, mas a ideia estava guardada lá, com toda certeza. O que diz o princípio da tríplice identidade? Duas coisas iguais a uma terceira coisa são iguais entre si. Para ser mais técnico, duas realidades idênticas a uma terceira coisa são idênticas entre si na medida e na proporção em que são idênticas a uma terceira coisa. O exemplo que a literatura traz é: A é igual a B. A é igual a B. C é igual a B. Ora, se A é igual a B e C é igual a B, logo A e C são iguais. Na medida e na proporção em que são iguais, em que são idênticas. Não há uma igualdade absoluta, mas enquanto A é igual a B e enquanto C é igual a B, A e C são iguais. Essa ideia gera o silogismo clássico, que daqui a pouquinho eu quero compartilhar com você. Eu vou ver se tenho aqui uma... Olha bem, me falta uma aqui, tananã, está aqui. Eu tenho aqui 3 canetas da mesma marca, percebe? A caneta vermelha é igual à caneta verde. A caneta azul é igual à caneta verde. Logo, a caneta vermelha e a caneta azul são iguais entre si, na medida e na proporção em que são iguais à caneta verde. Por que apenas nessa medida e na proporção? Por exemplo, no que diz respeito à cor, elas são idênticas? São iguais? Claro que não, professor. Portanto, a vermelha é igual a verde, a azul é igual a verde, na medida e na proporção... Bom, então, a azul e a vermelha são iguais, na medida e na proporção em que isso aqui as identifica. Essa é a ideia que vai gerar, como eu acabei de falar, o silogismo. Isso vai gerar o silogismo. O que é um silogismo? O silogismo é uma peça lógica formada por 2 premissas e uma conclusão, de modo que a conclusão decorre logicamente, inevitavelmente, para ser até um pouco mais exato, das premissas. Qual é o exemplo clássico trazido pela literatura? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Observe que eu faço exatamente o raciocínio da tríplice identidade que nós acabamos de fazer. Todo homem é mortal. Eu vou pegar H é igual a M. Sócrates é homem. H é igual a S de Sócrates. Então, H é igual a M de mortal, H é igual a S de Sócrates. Logo, qual é a conclusão? S de Sócrates e M de mortal também são iguais. Todo homem
todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Este é um exemplo de silogismo. Para fechar, quando nós estudamos lógica, nós trabalhamos dois modelos básicos, clássicos de argumentos e raciocínios, sendo que o primeiro deles é o dedutivo, o segundo deles é o indutivo. O que é um raciocínio dedutivo? O raciocínio dedutivo é aquele que parte de uma ideia geral, de uma ideia universal, e ele vai se desdobrando até chegar numa conclusão individual ou particular. Então, é como um funil onde o ponto de partida é amplo, é largo, e o ponto de chegada é estreito, é menor. O raciocínio indutivo é o contrário. Ele parte de situações menores, específicas, e permite a ampliação da conclusão. O problema que a gente precisa observar é que os raciocínios dedutivos, eles são sempre 100% precisos. Por exemplo, todo homem é mortal, Sócrates é homem. Não tem como chegar a outra conclusão senão que Sócrates seja mortal. Já que todo homem é mortal, e isso é válido, primeira premissa. Já que Sócrates é homem, segunda premissa, e ela também é válida, é inevitável que ele seja mortal, não tem como chegar a outra conclusão. Então, os raciocínios dedutivos trabalham com 100% de precisão. Os raciocínios indutivos, por outro lado, eles são raciocínios de probabilidade. Eles trabalham com conclusões prováveis. Por quê? Porque você analisa situações particulares, situações até muitas vezes isoladas, identifica algo em comum a essas situações e acaba atribuindo o que você encontrou de comum nessas situações a uma totalidade. Como você faz isso sem ter analisado toda a totalidade, você tem que fazer um salto aí, que é uma presunção, ou você precisa presumir a existência desta conexão ou desse elemento comum entre as coisas. Né? Exemplo, a caneta vermelha está escrevendo, a caneta azul está escrevendo, a caneta verde está escrevendo, essa outra caneta aqui está escrevendo, essa outra caneta aqui está escrevendo. Logo, as canetas da minha mesa estão todas escrevendo, estão todas funcionando. Será que sim? Na verdade, você está trabalhando com uma hipótese, você está trabalhando com uma probabilidade. Eu tenho aqui outras 5 canetas que não foram testadas. Será que essas outras canetas estão escrevendo? É provável, com base naquilo que você fez de experiência, é provável que sim, mas você não tem certeza. Portanto, você trabalha com probabilidade. É a famosa margem de erro das chamadas pesquisas de opinião pública, que são atividades proeminentemente indutivas, fundamentalmente indutivas, acho que fica melhor assim, né? Os raciocínios indutivos podem acontecer de várias formas. Os dois modos mais comuns são as induções por analogia e as induções por suficiente enumeração. O que é uma indução por analogia? É quando eu raciocínio por semelhança ou por analogia, atribuindo a uma situação geral, ampla, aquilo que eu encontrei como elemento marcante de uma situação em particular ou de um pequeniníssimo número de situações particulares. Né? Alguém apresenta sinais de alergia ou de gripe no seu local de trabalho. Se for nesse período agora, você vai correr da pessoa, né? Porque o bicho está pegando. Alguém apresenta sinal de gripe. Aí você fala, começa a tomar própolis, porque própolis é bom demais para isso. Eu tinha isso sempre.
comecei a tomar própolis e acabou. Você está fazendo um raciocínio indutivo por analogia. Aquilo que você entende como sendo um elemento marcante para você tem validade para todo mundo. Percebe? Você vai do particular para o universal. É uma espécie de indução por analogia. A outra indução comum é a indução por suficiente enumeração. Que é essa? É quando você ela faz a análise de várias situações, enumera vários casos e encontra algo em comum. O exemplo que eu fiz da caneta é suficiente. Você testa várias canetas que estão à sua disposição e identifica que todas elas estão funcionando. Então você atribui a todas as canetas que estão no ambiente a característica que você encontrou nessas que você testou. Você enumerou uma quantidade suficiente e atribuiu o que encontrou nessa enumeração à totalidade. Laboratórios farmacêuticos, pesquisas de opinião pública, trabalham essencialmente com processos indutivos por enumeração, ok? Bom, vai estudar, né? Essa videoaula é apenas uma síntese rápida, e eu diria até um pouco descontraída, né? A videoaula ficou um pouco descontraída hoje, meio informal. Eu fiz um pouco de propósito para a gente quebrar um pouco também o gelo da formalidade. Mas agora você precisa pegar o material, fazer a leitura, né? A bola está com você, tá bom? Obrigado por sua companhia, um grande abraço, bons estudos, conte comigo, estou contando também com o seu esforço, fique bem.